Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo é o seguinte: a vida depois da morte. Eu estou fazendo este questionamento aqui neste vídeo aqui, né? O que acontece, né? Como que é viver depois que você desencarnou, né? Lá no plano espiritual, né? Então eu tive a oportunidade de observar o que aconteceu com algumas pessoas que conviveram comigo, né? Depois que elas desencarnaram, né? É porque geralmente a gente faz esse tipo de observação, fica melhor assim, da gente observar quando você já conviveu com aquela pessoa durante anos, como que é a vida dela depois, lá no mundo espiritual, depois que ela desencarnou. Então eu já fiz essas observações, assim, principalmente através da clarividência, né? Tá certo? Então, normalmente a gente percebe o nível de evolução espiritual da pessoa, daqueles que convivem com a gente no dia a dia, porque como que seria isso daí? Como que a gente pode observar? Através das ideias daquela pessoa, da sua conduta pessoal, diante dos seus relacionamentos familiares ou pessoais, assim, no serviço, com os amigos e tudo mais. Ali já dá para você saber, já tem uma ideia, às vezes é uma ideia boa, de como que a pessoa vai estar do lado de lá. Que é possível perceber o nível de evolução, de evolução espiritual da pessoa já aqui no dia a dia. Tá certo? Através disso daí, da sua conduta, das suas ideias, das suas atitudes pessoais para com os demais, assim, em casa, no serviço. Tá? Então, olha, eu já vi pessoas, eu não vi, assim, na verdade, ninguém se dá bem. Muito bem, assim, depois que desencarnou. De pessoas que já desencarnaram e que conviveram comigo, né? Tá certo? Tanto familiares como pessoas que conviviam comigo no trabalho e tal, né? Tá? Então, olha, eu já vi gente muito assim que pensava que era muito evoluído, né? E estando no plano espiritual a pessoa viu que não estava tão evoluído, tá? Porque às vezes, então, olha, cautela, ó. Por mais experiente que uma pessoa seja, é sempre bom manter os pés no chão, né? Sem andar de salto alto. Então, olha, essa é a recomendação minha, diante do que eu já vi, né? Inclusive aquelas pessoas alguns que se julgavam que eram muito evoluídos, né? Ficavam andando de salto alto aí, né? Porque entrava no mundo espiritual, porque tem gente que tem facilidade de entrar no mundo espiritual, né? Tá? Então, mas a pessoa, é sempre bom manter os pés no chão, né? Ter humildade, né? Tá? Porque a gente tem muitas surpresas, assim, então, né? Então, eu tenho uma vivência razoável aí, mas eu sempre fiquei na minha, assim, com os pezinhos bem no chão, né? Então, olha, por mais que a pessoa tenha vivência espiritual ou seja experiente nesse sentido, é bom ter uma cautela aí, não ficar achando que é o máximo aí, porque a pessoa pode ser surpreendida aí depois que desencarna, né? Tá? Então, olha, é que nem eu falei, né? Eu já vi pessoas assim, porque aqui a pessoa faz o que quer, né? Mas um dia a pessoa desencarna, né? Então, olha, eu já vi através da clarividência algumas pessoas desencarnarem e ficar numa situação difícil no mundo espiritual, né? Porque no mundo espiritual tudo é muito claro. Depois que a pessoa desencarna, aqui mesmo, aqui, ó, às vezes a pessoa pode duvidar de mim. Será que esse sujeito está falando a verdade? Tô porque, olha, os espíritos estão aí. Tá? Ninguém nunca vai pôr o dedo na minha cara e falar você estava enganando os outros assim. No mundo espiritual ninguém faz isso comigo, tá? Porque eu sempre estou falando a verdade. E também não me acho o máximo, assim, eu sempre sou humilde nesse sentido. Então, o mundo espiritual está aí, os espíritos estão aí, né? Tá? A minha galera, a minha plateia, principalmente eles aqui, então, né? Ninguém nunca vai poder chegar na minha cara e falar, você estava mentindo lá, eu falei, enrolando os outros, isso eu nunca fiz, né? Tá? Então eu já vi muita gente desencarnar assim, porque às vezes se a pessoa convive aqui com você, a gente dá conselho, fala, olha, às vezes a gente tenta, né, orientar a pessoa, não faz isso, mas a pessoa é mau caráter, assim, fica sacaneando os outros aqui familiarmente, com os amigos também e tal, né? Então, olha, os que eu conheci se deram mal, né? As pessoas que já desencarnaram que eu conheci, assim, próximo de mim, né? Porque a gente observa aqueles que estão mais próximos, na família ou no serviço, que a gente passa a maior parte do tempo na família, né? No ambiente familiar, ou se não no ambiente de serviço, normalmente, quem trabalha, assim, né? Então, você pode ter outras atividades, como estudar, ter algum outro vínculo, assim, numa igreja, numa associação e tal, mas os principais são esses aí, os lugares onde você passa a maior parte do tempo, né? Então também é onde é mais fácil a gente observar aqueles que estão mais próximos de nós, né? Então, olha, tem pessoas que é mau caráter, né? Está acostumado a sacanear os outros, né? Então aqui a pessoa consegue se dissimular, viver camufladamente, né? Mas no mundo espiritual não, tudo é muito claro.
Os espíritos sabem, conhecem tudo. Eles veem tudo, é tudo muito claro. É que nem água cristalina, ninguém engana ninguém. Então a pessoa é, evolutivamente, aquilo que ela é mesmo. Que sempre foi nas outras encarnações, tudo. Tá? Então não tem como enganar, enrolar. No mundo espiritual tudo é muito claro. Então, olha, às vezes que nem eu já vi gente prejudicar os outros aqui, quando está lá, não é que a pessoa era assim, assim, né? A pessoa era sacana, digamos assim, né? Às vezes é um pouco de maldade com sacanagem. Então, quando chega lá do outro lado de lá, os espíritos vêm visitar a pessoa. Eu já vi isso aí. Não é cobrar, assim, tão cobrar, mas vem visitar, assim. Então, aquela pessoa que era mau caráter aqui, não fica com a cara no chão, não sabe o que fazer, assim, não tem como esconder, a pessoa fica completamente envergonhada de ter sacaneado os outros aqui. Eu já vi situações espiritualmente, assim, né, através da clarividência. Eu já vi cada um. Aqui mesmo, eu já convivendo com a pessoa, assim, eu já sabia que a pessoa era mau caráter, né? Assim, então, eu já me deparei com várias pessoas assim. E quando a pessoa desencarna, os outros vêm lá, não é cobrar, mas vem lá. Pô, por que você fazia isso com meu filho ou com aquela pessoa e tal, né? Então, os outros vêm cobrar da pessoa. Não é assim, se vingar, mas vem perguntar, tirar satisfação e tal, né? A pessoa não sabe onde põe a cara. Tá? Eu já vi isso aí algumas vezes. Tá? Então, olha, nós estamos falando aqui do que acontece, como que é a vida espiritual depois que a gente desencarna, né? Então veja bem, olha, eu vou dividir esse vídeo aqui em outros vídeos, né? Porque os vídeos são de curta duração. Então vamos fazer algumas comparações, olha, na vida física, entre a vida física e a vida espiritual. Então veja bem, a primeira coisa aqui na vida física é o seguinte, é dinheiro. Aqui todo mundo luta para conseguir dinheiro, né? Na vida espiritual não precisa de dinheiro. Então, quando a pessoa desencarna é um choque, porque as coisas daqui não tem nada a ver com lá. Tá? Então aqui é que a pessoa quer saber de dinheiro, quer dinheiro tal. Né? Nós precisamos mesmo trabalhar para conseguir dinheiro. Né? Tudo isso é muito importante aqui, mas veja, a pessoa tem que ter sempre essa reflexão. Ó. No mundo espiritual não precisa de dinheiro. E aqui a gente precisa muito de dinheiro. Então, olha, alimentação. Eu acabei de chegar do mercado, por exemplo, agora. Eu fui comprar alimento, comida. Então, olha, aqui a gente precisa de alimento para manter o corpo físico da gente. Lá no plano espiritual você não precisa comer. Então, olha, cuidados com o corpo físico, né? Que nem esse daí, de alimentação. Aqui, ó, tomar banho, se alimentar, fazer necessidades fisiológicas, ir ao banheiro, né? Tá? Cortar cabelo, aparar as unhas, tá? Então, no plano extrafísico você vai estar sem esse corpo. Aqui no plano espiritual você não vai ter o corpo físico, então você não vai precisar desses cuidados. Então é um choque de primeiro momento, assim, ó, porque quando a pessoa morre, a pessoa não se restabelece assim rapidamente. Eu já vi gente ficar perdido assim, espiritualmente, depois que desencarna. Porque é um choque aquilo ali. E por mais evoluído que a pessoa seja, ela leva um tempo até poder se readaptar novamente àquele ambiente, àquela situação, tal, né? Então veja bem, olha, você não vai precisar se alimentar nem ir ao banheiro depois que você desencarnar. Então aqui você tem uma família. Você está preso aqui, a sua família e ao seu serviço por contingências kármicas, circunstâncias kármicas. Tá? Você está preso à sua família e ao seu serviço por causa disso. Agora, quando você desencarna, não. É uma outra situação, você se livra disso daí ou vai ficar preso a uma outra circunstância. Se você era uma pessoa correta, você vai ficar em paz. Agora, se a pessoa sacaneava os outros aqui, era mal, matou, do lado de lá fica complicado. Tá? Então aqui você tem uma família, você está preso a essa rotina, a sua família, ao seu serviço. Veja olha o choque que a pessoa leva quando desencarna, principalmente se desencarna abruptamente, assim, de repente, assim, um acidente de trânsito, dá um ataque cardíaco, atropelado, quando a morte colhe a pessoa de repente. É um choque total, a pessoa leva tempo, assim, às vezes leva muito tempo, até se recobrar do lado de lá. Tá? Então, olha, veja bem, é que nem eu falei, você está aqui, ó, a questão da família, e tem a questão do trabalho também. Você está preso à família e ao trabalho por contingências kármicas, novamente, por uma questão de sobrevivência, tá? Porque por uma série de circunstâncias. Tá? Agora, estando lá no plano extrafísico, você não vai estar vinculado àquele tipo de trabalho que você tem por necessidade aqui e tal, né? Lá vai ser uma outra situação, né? Então aqui são as preocupações diárias aqui de pagar conta disso, conta daquilo, uma série, a pessoa fica atribulada no meio desse monte de coisa aí. No plano espiritual, você não vai precisar pagar conta disso, daquilo, essas monte de conta, preocupação e tal. Essas preocupações que a gente tem aqui. No plano espiritual não existe isso aí.
Tá? Então você se liberta de tudo isso daqui. Tá? Então lá as coisas daqui não tem nada a ver com as coisas